small step for man, one giant leap for mankind. Então, quando eu fui convidada a falar aqui sobre um assunto de qualquer interesse, né, pensei em falar algumas curiosidades, né, das moscas e dos mosquitos, que são nada mais, nada menos do que os dípteros, né? Tem aqui uns slides introdutórios só para as pessoas saberem o que é. E díptero vem de onde? Vem lá do grego, né, di, dois ou duas, né, e ptera, asa. Então, são esses grupos que primariamente têm duas asas. Alguns dípteros, eles perderam a asa, a gente vai ver vários exemplos hoje aqui de dípteros que perderam as suas asas, né? Ou eles são braquípteros, eles têm asas reduzidas. Então a gente tem aqui um exemplo de um mosquito e de uma mosca. A gente não vai se ater à morfologia, mas para dar uma destacada melhor para vocês, isso aqui é um mosquito clássico. A gente está vendo aqui, é um mosquito da família Mycetophilidae. Vocês podem ver que eles têm essas antenas bem grandes, né? E dentro de mosca a gente poderia ter, poderia dizer para vocês duas divisões. A primeira são essas moscas que divergiram dos ramos basais lá de onde se originam as moscas, que são moscas mais robustas, elas têm uma venação bem característica na asa, né? Várias veias, e as moscas dos grupos que divergiram mais do ápice da árvore evolutiva, a gente tem essas moscas mais comuns, que são as moscas que nós encontramos comumente em nossas casas. Bem, eu falei para vocês que as moscas, elas têm duas asas, mas a gente sabe que os insetos, eles têm mais asas, né? Vou deixar aqui, tocar bem devagarinho. Os insetos, em geral, eles têm 4 asas, mas as moscas têm duas, e o par posterior de asas, ele está modificado numa estrutura que se chama halter, ou balancim, né, alguns chamam. Aí vocês podem ver aqui nessa figura, onde estão os halteres e os balancins. E eu pergunto para vocês, vocês acham que isso tem algum tipo de função? E tem. Aqui é uma câmera super lenta, mostrando como é que ele bate antes. Ele tem uma musculatura, ele tem receptores nervosos associados. Então, os halteres, eles servem para um tipo de orientação das moscas e dos mosquitos. Eles batem esses halteres para que eles localizem a direção do vento, a intensidade do vento, e assim eles podem voar de uma forma bem mais tranquila. Então, vocês podem ver aqui, ó, como é que, dentro de todos os insetos, quem tem o melhor voo, assim, eu poderia dizer para vocês, que tem o melhor controle de voo são as moscas. E a asa, ela tem muito mais funções do que meramente voar, né? Tem 2 videozinhos. Esse aqui é um videozinho que mostra como é que a asa ela é utilizada como um display de corte. Então, aqui a gente tem aqui um macho à esquerda e uma fêmea à direita, e o macho está cortejando a fêmea, né? Faz um processo aí, não deu certo, foi embora. Mas a asa, ela tem diversos outros tipos de função. Bem, em relação ao tamanho, gente, uma característica muito interessante é que a maior mosca que existe é essa Gauromida zeros. Ela mede aproximadamente 6 centímetros, né? Então dá 60 milímetros. Você pode ver ela aqui em cima do dedo da pessoa, como que é um bicho extremamente robusto, um bicho extremamente grande. É interessante porque as larvas, elas vivem dentro de formigueiros, comendo besouros que comem as formigas. Então é um bicho que tem uma biologia muito interessante. E ela é muito comumente encontrada em regiões que tem muita areia. A gente, inclusive, tem um exemplar dessa espécie capturado aqui na mata do DSE mesmo, ali do lado do nosso departamento. Então a gente tem um bichinho desse lá, tá montadinho, se alguém tiver interesse um dia em olhar. E a parte mais interessante é que não faz nada, só tem tamanho. Ela é mimética de vespa, aqueles pompilídeos, né, que são os cavalos do cão. É mimética de vespa, mas não faz absolutamente nada. O adulto se alimenta de néctar. Então basicamente é uma mosca polinizadora. E qual que é a menor mosca que se conhece hoje? Essa aqui, Megapropodifora arnold, foi dada em homenagem ao Arnold Schwarzenegger, nos tempos áureos dele de fisiculturismo, né, na década de 70.
Isso aqui foi descrito muito recentemente, em 2018. É um bicho lá da Amazônia e provavelmente é um parasita. Ele foi pego naquele resto de álcool que tem sempre um monte de bicho assim que ninguém olha, ele foi pego lá. É um forídeo. Aqui é uma foto dele no microscópio e aqui é uma gravura, né, representando ele. E aqui é a parte de baixo da mosca. Você pode ver aqui como é que as pernas elas estão estruturadas, então por isso que foi dado em homenagem o nome ao Arnold Schwarzenegger, por causa dessa posição que as pernas ficam. Provavelmente é um bicho parasita de outros insetos e ele fica aderido no tegumento do inseto, mas o que faz, realmente, não sabemos. Bem, de uma forma bem simples, díptero é um grupo relativamente recente dentro de insetos, né? Ele teve uma origem ali no meio do Permiano, mas a grande diversidade de díptera ocorre mais no Jurássico, acompanha a diversidade que ocorreu de flores, depois, posteriormente, né, no período Cretáceo, após o período Cretáceo, a diversidade que ocorreu de mamíferos. E aqui estão os dois grupos que a gente considera como irmãos de díptera. O de cima é uma pulga e o de baixo é um mecóptero, né, as moscas escorpião. E também aqui mostrando alguns fósseis de díptera, né, existem muitos grupos de dípteras que são relativamente bem conhecidos por fósseis, existem muitas famílias que estão extintas, e o Brasil ele tem ali na região do Crato, ali, no Ceará, existe uma jazida muito boa de fósseis de díptera, então é uma área de conhecimento muito interessante, né, ver como é que esse grupo ele evoluiu. Bem, essa aqui é a última parte que a gente vai falar dessa parte mais técnica, antes de começar a falar mais dos bichos, né, o que tem de curiosidade. Díptera ele tem uma classificação muito estável, ele é com certeza a família mais bem conhecida do ponto de vista taxonômico. Eu posso afirmar para vocês que díptera tem 159.327 espécies, lá em 2011, esse número foi revisado, então esse é um número de espécies válidas, não tem sinônimo, não tem nada que possa contabilizar erroneamente o número de espécies. Porque díptera sempre foi e é a família que tem a maior interatividade, digamos assim, com o homem. Então, por isso que desde os tempos ancestrais, díptera, ele atrai uma atenção muito grande, né, do ponto de vista de estudos. Aqui, passando rápido, a grande diversidade de formas que existe em díptera. A gente tem aqui os deuteroflebiides, tem os ninfomiides, olha, que nem parecem dípteros, né, são os bichos completamente diferentes. Isso aqui é uma espécie de um mosquito que tem uma asa bem grossa, é bicho que só ocorre em alto de cachoeira, não existe para o Brasil. A gente tem os tipulídeos, a gente vai ver mais para frente também. Quem são os tipulídeos? Que é um bicho muito comum. A gente tem os piticopteromorfa, né, que são os piticoptérides, só tem uma família, também não existe no Brasil, parece um mosquito bem grandão. Temos os psicódidae, a gente vai falar mais para frente deles também, que é um bicho muito comum. Temos os culicídeos, né, que são os mosquitos associados a doenças. Perissomátide, que é uma família extremamente pequena. E bibionomorfa, que tem uma série de outras famílias também, que são bichos mais raros de serem encontrados. Mas o que chama atenção dentro de díptera é a subordem Brachycera. A subordem Brachycera tem mais de 103 mil espécies descritas. E é aqui que a gente vai encontrar as moscas propriamente ditas. Então a gente vai ver aqui uma série, uma infinidade de moscas diferentes. Tem a maior variedade de formas, tem uma grande variedade de cores, uma grande variedade de hábitos de vida. Então aqui eu estou dando só um exemplo para vocês, colocando várias e várias fotos, para que vocês possam ver como que essas moscas elas são diferentes. Então a gente vai abordar alguns grupos que são mais comuns, alguns grupos que são mais especiais, as curiosidades que esses grupos possuem, e eu espero que vocês, no final, gostem aqui do que... Porque que é tão legal assim estudar mosca, né? Então aqui a gente tem essa diversidade enorme de moscas. Para falar bem rapidamente no Brasil, o Brasil ele tem uma grande diversidade, ele tem 101 famílias listadas para o país.
a gente tem aproximadamente 11.244 espécies e 1.952 gêneros. Quando a gente joga isso na referência mundial, a gente vê o quê? Que o Brasil tem 7% da fauna. Ou seja, o Brasil, que é um país conhecido como mega diverso, tem uma fauna extremamente baixa no conhecimento de dípteros. O Nordeste possui 10% da fauna do Brasil. E a Paraíba possui 1%, basicamente, da fauna do Brasil. Então, a gente tem pouquíssima coisa estudada aqui. Por isso que quem tem interesse em trabalhar com díptero, quem tem interesse em ser um sistemata, um taxônomo, é um campo de atuação muito grande, gente, muito grande. A Paraíba tem 63 espécies de dípteras listados como registrados para o Estado, sendo que os dois principais grupos, né, da Paraíba são os Psicodidae e os Streblidae. Aqui é um Streblídeo, esse da esquerda, é uma mosca braquíptera, né, então ela tem a asa bem pequenininha, a asa não é funcional, não serve para voar. É um grupo que são ectoparasitas obrigatórios de morcegos, e aqui os psicodídeos da subfamília Flebotomini nada mais são do que os mosquito palha que transmitem a leishmaniose. Beleza, gente? Então, agora já entrando aqui nessas partes de curiosidades, está destacado as principais regiões biogeográficas do mundo, né? Então, a gente tem Neártica, Paleártica, Neotropical, Afrotropical, Oriental e Australoceânica. E, basicamente, eu poderia dizer para você que, pelo menos, cada uma dessas regiões tem um grupo de díptera para chamar de seu. Então, a gente tem uma diversa série de famílias que ocorrem exclusivamente nessas regiões, o que mostra bastante os processos de isolamento, né? Aqui a gente tem, só para destacar o da região neotropical, a gente tem aqui o Syringogastridae, que é uma família rara, bem pequenininha, deve ter umas 22 espécies. A gente tem material aqui da Paraíba, que é novo para descrever, para mostrar que os dípteros eles estão restritos a essas áreas. E existem dípteros que vão além disso, que eles estão restritos a áreas muito menores. Como, por exemplo, a gente tem aqui no Quênia, a gente tem uma mosca da família Mormotomiidae, que é essa mosquinha aqui, ó, chamada em inglês de moscas hobgoblin, que elas são bem feias. Ela também não tem asa, vejam vocês, ela tem a asa braquíptera, não serve para voar. E ela vive onde? Ela vive nessas montanhas, nessas frestas dessas montanhas. E o que ela come? Ela se alimenta do guano do morcego. Então ela está associada exclusivamente com os morcegos que vivem ali. Então é um hábito muito, mas muito específico mesmo, e é uma localidade muito específica. Díptero, os dípteros eles têm uma distribuição cosmopolita. E quando a gente vai ver, o que é esse cosmopolita? Quando eu falo cosmopolita, é realmente cosmopolita. Os dípteros são um dos poucos grupos que habitaram com sucesso a região antártica. Então a gente tem aqui um mosquito, que é áptero, vocês podem ver, do gênero Bélgica, a espécie é Bélgica antártica. É um mosquito que vive nos lagos da Antártida. Ele vive como larva 2, 3 anos, aí durante o verão emerge o adulto se alimenta de das fezes do pinguim, né, não sei qual é o nome certo que recebe, mas se alimenta das fezes do pinguim, se alimenta de líquens, reproduz ali e depositam as larvas lá nos lagos antárticos. Existem alguns outros grupos que habitaram também com sucesso a Antártica, por exemplo, as pulgas, né, pulgas de aves, e alguns besouros, que são predadores de alguns outros microinvertebrados do solo antártico. Mas díptero é um bicho que está, então, lá na Antártida também. A gente tem umas outras coisas muito interessantes desses extremos. A gente tem aqui um outro quironômide do gênero Sergentia. Ele já foi coletado, as larvas, né, as larvas são aquáticas, já foram coletadas lá no Lago Baikal, na Rússia. Lago Baikal é o lago de água doce mais profundo que existe. Ele chega a profundidades superiores a 1.400 metros. E essas larvas desse mosquito já foram coletadas a 1.350 metros de profundidade. Ou seja, é muito fundo, porque depois, quando essa larva vai incupar, ela vai ter que subir até a superfície para liberar o adulto. Então, pensa só que ela vai ter que subir uma coluna d'água de mais de 1,3 quilômetro.
A gente tem também os exemplos aqui dos quironomídeos. Ainda, quironômide é um grupo fantástico para estudar, é um excelente bioindicador ambiental, e muitos grupos de quironomídeos, eles têm pigmentos análogos à nossa hemoglobina, que tem a mesma função. Serve para transportar o oxigênio. Então, é de se esperar que essas larvas que são vermelhas, né, que tem esse tipo de hemoglobina, ocorram em rios extremamente poluídos. Então, aqueles rios onde basicamente mais nada existe, só tem bactéria, você vai encontrar larva de quironômide. Lá em São Paulo, na época dos piores momentos, né, do rio Tietê, do rio Pinheiros, do rio Tamanduateí, quando você dragava o fundo, você encontrava basicamente larva de quironômide. E a larva de quironômide, ela ainda tem mais um extremo, né? Aqui no caso desse Polypedium vanderplank, um processo que a gente chama de anidrobiose. Ela consegue resistir a um dessecamento muito extremo. Então, ela perde basicamente 97, 98% da água do corpo. E a larva fica como? A larva fica desse jeito aqui, ó, parece uma uva passa, e à medida que você vai hidratando, aí ela vai se desenvolvendo, e com 44 minutos depois de água, ela se torna uma larva ativa novamente. E aí ela pode viver. Isso aqui é um bicho muito característico lá da África, de poças de água que secam. Ela pode ficar anos nesse estado. Esses períodos de diapausa ou de resistência a falta de água ou esses climas extremos é muito característico também em díptero. Outros insetos também têm. Por exemplo, ovos de Aedes aegypti, né? Eles podem ficar mais de 400 dias sem água. E eles são viáveis ainda. Então, se não chove há muito tempo, depois chove, o mosquito aparece e você não sabe de onde. São ovos que estão lá no ambiente. Bem, as estratégias de sobrevivência, a maioria dos dípteros tem essa estratégia de ovíparos, né? Colocam ovos, são insetos holometábulos, então eles têm todo esse desenvolvimento que a gente chama de completo, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Então, basicamente, eles colocam os ovos. Aqui tem um videozinho de uma mosca, né? Um califorídeo colocando ovo no lixo. Vocês podem dar uma olhada aí, que ele coloca com uma habilidade muito boa. Os dípteros, eles têm esse ovipositor longo, né, principalmente as moscas, e esse ovipositor serve para alcançar lugares extremos e depositar esses ovos. Mas a gente tem grupos também que são ovularvíparos, como, por exemplo, as moscas dos sarcófagos, né, que a gente chama de sarcofágite, colocam ovos com larvas já formadas dentro. Por quê? Porque, em geral, são grupos que ocupam recursos muito efêmeros. Não daria tempo de se colocar um ovo e esperar que o ovo se desenvolvesse. Então, já coloca o ovo com a larva, ou coloca a larva de uma vez. Bem, aqui é um grupo larvíparo. Isso aqui é uma mosca de tsetse. Por que é muito difícil controlar a tsetse na África? Até hoje não se controlou. Porque a mãe, né, cria a larva filha dentro dela. Então, ela não coloca o ovo em algum lugar, não depende, por exemplo, de água para colocar o ovo, e aí você pode ir lá e retirar esses criadouros. Não, a mãe carrega apenas uma larva que ela nutre dentro do útero, uma espécie de leite, né? E essas larvas, depois, elas empupam no solo. Então, é isso aqui. Mas existem grupos também que são completamente diferentes, possuem estratégias alternativas. Isso aqui é muito comum em díptera, assim, coisas completamente fora do padrão. E um muito especial é aqui dessa Mycophila spire, né, que é um cecidomíideo, é um pequeno mosquitinho que causa galhas em vários tipos de organismos, fungos, líquens, musgos, nas plantas em geral também. O que acontece? Chega esse indivíduo adulto, ele chega num fungo, e ele começa a se alimentar do fungo. E quando ele começa a se alimentar do fungo, dentro dele, apenas um ovo vai se desenvolvendo, e esse ovo emerge uma larva dentro desse indivíduo. Aí, o que acontece? Ele esperar que ele soltasse a larva, mas não. A larva vai comendo o adulto, vai comendo a mãe por dentro, vai comendo, até que o adulto morre com essa fome da larva, e a larva começa a comer o
começa a comer o cogumelo. E aí acontece o quê? Enquanto ela vai comendo o cogumelo, ela já vai gerando uma outra larva dentro dela. E essa larva vai comendo ela enquanto ela come o cogumelo. E esse ciclo vai se repetindo indefinidamente até que o cogumelo comece a secar e morrer. Quando acontece esse gatilho do cogumelo começar a secar, aí a última larva vira uma pupa e vira um novo mosquito. Aí esse mosquito vai procurar um novo cogumelo. Ou seja, Good chamou o exemplo para esse bicho, né, de sabedoria orgânica, porque é uma coisa que a gente realmente não faz ideia de como que ocorra. Não existe nenhum estudo que foi feito nesse sentido. Será que é alguma coisa que o cogumelo libera, que está morrendo, e eles têm esse gatilho de sobrevivência? A gente realmente não sabe, gente. Bem, os hábitos, né? A gente tem os bichos hematófagos, parasitas, predadores, polinizadores, os parasitoides, os fitófagos e os saprófagos. Vou botar aqui para vocês um videozinho mostrando uma mosca, que é um taquinídeo, e é um parasitoide de lagartas de borboleta. Taquíniide é uma família onde todos os indivíduos que se conhecem são parasitoides. É uma família que tem aproximadamente uns 10.500 espécies descritas, e é um bicho, assim, que perturba muito, muito outros tipos de insetos, outros tipos de artrópodos, são parasitas de lesmas, de caracóis, é uma diversidade muito grande de hábitos. Então, você está vendo aí, alguns são utilizados para controle biológico. Agora a gente vai ver aqui, ó, depois do sucesso, esses pontinhos brancos aqui são os ovos que foram colocados aqui na lagarta. Aí, para essa lagarta aí já era, ela vai seguir a vida dela aí se alimentando, só que os taquinídeos já atacaram. Aqui estão os predadores, os polinizadores, né, muito comum. Aqui é um polinizador que foi atacado pelo predador, basicamente a mesma espécie, né, tipo é o gênero Toxomerus. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, algumas culturas, elas são polinizadas por dípteros, assim, de uma forma muito massiva, por exemplo, manga, cenoura, muitos tipos de pimenta, díptero é o principal polinizador. Só que tem uma cultura que é o cacau, que é polinizado exclusivamente por dípteros, da família Ceratopogonidae. Tem dois gêneros, um que eu me lembro é esse aqui, que é Forspomia, ou seja, se você gosta de chocolate, tem que agradecer a esses mosquitinhos que são os polinizadores exclusivos do cacau. E aqui tem os parasitas, né, conhecidos também como miíases, e aqui também tem os fitófagos, né, que são os grupos que se alimentam de plantas. E os saprófagos, que são os grupos que se alimentam da matéria orgânica em decomposição, tanto faz-se animal ou vegetal. Bem, a gente tem alguns hábitos muito diferentes dentro de díptera. Aqui a gente tem um efidrídeo, que é um grupo que as larvas vivem nas poças de petróleo. Aqui é um mapa de Los Angeles, existe um parque lá em Los Angeles, e aqui existe um poço de petróleo. Esse poço de petróleo é um poço natural, que o petróleo everte da terra, e o que acontece? As larvas desse díptero vivem dentro do óleo, e se alimentam do quê? Se alimentam de insetos, esses outros organismos que caiam no petróleo. Aí elas vão lá e comem isso. Existe um outro caso muito interessante, que existem dípteros que são parasitoides de cracas. Aí você me pergunta, pô, mas craca é um bicho que fica lá no mar, como é que díptero pode parasitar craca? Pois é. Isso aqui é um dolicopólide, aquela craca que fica na zona intertidal, né, que é a zona entre marés. O que acontece? Quando a maré está baixa, a mosca vai lá, coloca um ovo na craca, e a larva entra dentro da craca e fica se alimentando dela. Aí a maré sobe, tudo bem. Quando a maré desce, aquela larva sai de dentro da craca e vai procurar uma outra craca. Então esse é o ciclo. Então é um bicho que é parasitoide de craca. É uma coisa muito interessante e ocorre aqui em díptero. E díptero também representa uma das poucas ordens, junto com Lepidoptera, Ortóptera, alguns neurópteros, alguns mantídeos, né, que são os louva-a-Deus, são os bichos que têm audição. Isso aqui é um taquinídeo,
do gênero Ormia. Existe aqui na região anterior aqui do tórax, existe uma espécie de ouvido. E esses grupos são parasitas de grilos, né? Então o grilo está lá fazendo o cri-cri dele e a mosca encontra o grilo através disso. Depois vai lá e coloca um ovo. A gente tem uma espécie nova desse gênero para descrever aqui da caatinga. Inclusive a gente tem o grilo que ela parasita. Mas é uma coisa também bem interessante. Bem, algumas das importâncias, né? Então, médica, veterinária, forense. A gente tem aqui os 3 tipos básicos de mosquito que, assim, todas as pessoas têm que conhecer, né? A gente tem aqui à esquerda o Aedes, no meio a gente tem o Anopheles, e aqui à direita a gente tem o Culex. Então, são os grupos mais associados ao homem e que transmitem também o maior número de doenças conhecidas, né? Lembrando que o Anopheles, que é o transmissor da malária, se você pegar desde a origem do Homo sapiens e excluir as mortes causadas por guerras, causadas por acidentes, essas coisas, deixassem as mortes naturais que ocorrem, mesmo sendo doença, basicamente metade da população humana até hoje morreu por causa de malária. Ainda morre cerca de 300 a 350 mil pessoas por ano, principalmente na África, né, em decorrência da malária. A gente vai falar mais para frente a respeito disso. E aqui tem um mosquito, um Aedes albopictus, mostrando como é que ele usa a probóscide dele para pegar o nosso sangue. Isso aqui os cientistas fizeram por laboratório, então tá vendo a probóscide que ela tá procurando um capilar sanguíneo. A partir do momento que consegue encontrar um capilar, e aí vai começar a sugar o sangue, ó, o capilar já dá aquela murchada, né, o fluxo diminui, e aí vai se aproveitando disso. Por que o mosquito chupa o sangue? Porque ele precisa de um aminoácido que tem no nosso sangue, que se chama isoleucina. E esse aminoácido ele é utilizado para a maturação dos ovos. Dentro dos mosquitos, os mosquitos eles são sempre polinizadores. Tanto machos quanto fêmeas. Mas as fêmeas, após acasalarem, elas têm essa necessidade de sangue. Porque é para a maturação dos ovos. Então elas vão atrás de algum vetor para fornecer isso, né? De algum hospedeiro, perdão, para fornecer isso. Então, nos mosquitos, somente as fêmeas picam, mas nas moscas não. Tanto machos quanto fêmeas se alimentam de sangue, né, quando forem hematófagos. E aqui também é uma coisa muito interessante, gente, que a OMS ela tem algumas doenças tropicais que são negligenciadas. Aqui não está listado, por exemplo, a malária, porque a malária é uma doença que tem muitas pesquisas, né, ela causa um dano muito grande por ano. Então aqui tem uma série de doenças que elas não têm a devida atenção que deveria. E é muito interessante, porque dessas 22 doenças que a OMS lista, a gente tem 10 que são transmitidas por dípteros. Então, mostra novamente como é que o díptero ele tem essa relação muito forte, né, com a história do homem. Outra coisa, as pragas agrícolas e controle biológico. Existem muitos dípteros que são pragas agrícolas. Aqui eu botei uma foto de uma folha de mandioca, ou macaxeira, né, que a gente fala aqui. Aqui a gente, não sei se vocês já viram em algum lugar, uma folha com essas verrugas roxas, é causada por um mosquito que é galhador, e Atrophobia brasiliensis. E se alguém já viu essas folhas que tem esses caminhos, que são os minadores. Aqui vou botar um videozinho mostrando como é que funciona o minador. Aqui é uma mosquinha do gênero Liriomyza. Ela usa o ovo positor para colocar um ovo dentro do parênquima foliar. E aí o que acontece? Esse ovo se desenvolve numa larva, e essa larva, ela vai minando, ela vai caminhando no parênquima, consumindo o parênquima foliar, ó, como vocês podem ver aí, e isso acaba com as culturas, né? Então, existem essas pragas agrícolas que elas são combatidas de uma forma muito, muito enfática, né, em algumas partes do mundo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Aqui vai mostrar o desenvolvimento dela, ó. Porque elas geralmente empupam no solo. Então, ela sai de dentro da planta e vai empupar no solo. Isso aqui é uma outra característica interessante, porque existe um grupo de dípteros que se chama esquizófora, e eles usam essa região da cabeça, que é o pitilíneo, para sair do pupário. Então, a cabeça ela fica extremamente grande, né, por causa da pressão da hemolinfa.
mas depois isso aí regride e a mosca fica normal. Só que nem tudo é problema também, né, dentro de díptera. A gente também tem os grupos que são utilizados para controle biológico. A gente tem aqui, por exemplo, à esquerda um Cryptocatid, né, uma família bem pequena, que é utilizada para controlar cochonilha, por exemplo. E aqui à direita, atacando uma formiga, a gente tem as moscas decapitadoras de formiga. Mais para frente a gente vai ver, eu vou deixar um link para um vídeo para que vocês assistam também. Então, existem muitos grupos que são utilizados dentro de díptera para controle biológico de outras pragas. Uma outra importância muito legal dentro de díptera é a própria Drosophila melanogaster, né? Essa mosquinha, ela compartilha 60% do genoma com nós humanos e 75% dos genes associados a doenças da mosca são homólogos aos genes associados a doenças parecidas no homem. Então, isso faz o quê? Isso faz com que ela seja um organismo modelo muito bom para diversos tipos de estudo. Quando, na década de 90, criou-se a possibilidade de sequenciar genomas completos, os cientistas escolheram 3 espécies para serem sequenciadas. Uma foi a Apis mellifera, que é a abelha comum aí, né, europeia. A outra foi Drosophila melanogaster, que é um organismo modelo, e o outro foi o Anopheles darlingi, que é o principal vetor de malária lá na África. Bem, trabalhar com díptera é uma receita muito boa para se ganhar um prêmio Nobel. Espero que um dia chegue lá, né? Ou será que não? Mas aqui a gente tem uma série de pesquisadores que trabalhando com díptera diretamente ou indiretamente ganharam o prêmio Nobel. Então a gente tem aqui como se dava a transmissão da malária, o uso da febre malárica para combate da sífilis, a relação de cromossomos e hereditariedade, a descoberta potencial dos raios-x como um fator mutagênico. Então são todos trabalhos que foram desenvolvidos direto ou indiretamente com díptera que renderam os prêmios Nobel. A gente tem aqui a descoberta do DDT como veneno de contato, que foi desenvolvido justamente para diminuir a questão da malária, o desenvolvimento da vacina contra a febre amarela, a identificação dos genes homeóticos que guiam o padrão de desenvolvimento do corpo. E aqui, por fim, a descoberta da ativação da imunidade anata, a descoberta da artemisina no combate à malária e a descoberta dos mecanismos moleculares controlando o ciclo circadiano. Então, eles foram feitos diretamente ou com drosófila ou com mosquitos transmitindo malária. Então, existem muitos prêmios que foram associados à díptera. A gente também tem os dípteros lá no espaço. A gente tem aqui à esquerda um foguete V2 desenvolvido pela Alemanha nazista, né? Inclusive, é o primeiro, esse aqui é uma réplica, mas é o primeiro objeto feito pelo homem a atingir o espaço, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem de interessante? Depois que a Alemanha perdeu a guerra, os Estados Unidos pegaram esses projetos, né, os cientistas alemães levaram lá para os Estados Unidos, e em 1947, um foguete V2 levou as drosófilas para o espaço. Então, o primeiro organismo que esteve no espaço foi Drosophila melanogaster, em 1947, antes mesmo de mandar a cachorrinha laica ou mandar macaco, os primeiros bichos que estiveram foram as drosófilas. E elas foram e voltaram, tudo bem, não aconteceu nada. E a NASA também tem aqui uns laboratórios especiais dedicados a essas moscas, né, as drosófilas. Então, são várias missões, teve em 2015, o 1, 2017, o 2, 2018, o 3, que era para testar uma série de coisas, como, por exemplo, o desenvolvimento em ambiente de microgravidade ou de gravidade simulada, como que o sistema imunológico reagia a infecções, aos patógenos. Então, teve uma série de experiências, né, relacionadas às moscas e à estação orbital. Outra característica muito legal das moscas, né, que foi com ela que surgiu a sistemática filogenética. A gente tem aqui o alemão Willy Hennig, que é o pai da sistemática filogenética, e ele desenvolveu, basicamente, Willy Hennig, não sei se vocês sabem, ele era entomólogo e ele era dipterólogo, trabalhava com díptera. Trabalhava com que grupo? Com esse grupo que eu vou mostrar aqui para vocês, Micropesidae, que é um dos grupos que eu trabalho. E um dos motivos que levou ele a escrever, né, em 1950,
a questão da sistemática filogenética era porque a taxonomia de Micropézidae era extremamente complicada, era muito complicado mesmo. Então, ele queria entender como é que aqueles caracteres evoluíram, e ele queria traçar isso dentro de um contexto de homologia, né, da ancestralidade comum. Então, a sistemática filogenética, ela começou com Diptera. E Diptera também tem, gente, não é só problema, mas também existe a parte turística de Diptera. Aqui é uma caverna lá na Nova Zelândia, né? Aqui existe uma espécie, uma larva de uma espécie de uma família que se chama Queroplatide. Essa larva aqui é da espécie Arachnocampa luminosa. E aí, o que acontece? Essa larva, ela produz uma bioluminescência. E aí, nessas cavernas, a água passa embaixo, às vezes surge algum bichinho ali, uma efeméride, algum inseto aquático, e quando vem essa luz, ele emerge e voa para a luz, aí ele é capturado e é consumido, são larvas predadoras. Isso aqui gera um dinheiro muito absurdo, é tipo assim, são milhões e milhões de dólares por ano na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na costa oeste da América do Norte, de pessoas interessadas em visitar essas cavernas, né, que você entra e parece que é o céu noturno. Então, é uma coisa muito interessante. Vou passar aqui. E também tem Diptera tem uma representação muito boa na arte, são vários sentidos, existem muitos quadros, eu trouxe só 2 aqui que têm sentidos inversos, né? Aqui é um quadro aqui do mestre de Frankfurt, que ninguém sabe quem é o nome da pessoa, mas aqui é um tom depreciativo, então você pode ver que tem uma mosca aqui na cabeça da esposa, aqui, tem uma mosca aqui no prato, então isso aqui é um tom depreciativo, utilizando o díptero de uma forma depreciativa na pessoa, tipo, para macular a pessoa. E aqui não, aqui é Jesus, um quadro de Giovanni Santi, de 1490, aqui tem uma mosca, era justamente para mostrar que Jesus tinha ressuscitado e que as moscas estavam saindo dele, do corpo de Jesus, né? Então existem várias interpretações, mas é muito comum nas artes vocês encontrarem díptera associado. Aqui eu trouxe o filme que talvez seja o mais conhecido, né? Que é um filme do David Cronenberg, que chama A Mosca, não sei se vocês já assistiram, que é o Jeff Goldblum, que ele é um cientista, e ele desenvolve uma máquina de teletransporte, e ele utiliza essa máquina, né, para mostrar que a pesquisa dele, no que levou. E tem uma hora que ele entra na máquina e uma mosca entra. E na hora de sair do teletransporte, o código genético da mosca é mesclado com o dele, e ele vira esse bicho que vocês estão vendo aqui. E também, Díptero é um grupo que ganhou um Oscar. Se vocês pegarem o seu celular e apontar a câmera para esse código, né, esse QR Code que está aparecendo aí na direita, vocês vão ter a oportunidade de ver um curta de animação de um húngaro chamado Ferenc Rofusz, e esse curta chama A Mosca. Ele é um curta bem pequenininho, tem uns 3 minutos mais ou menos, ganhou o Oscar em 1980, como curta de animação, e ele mostra uma vida de uma mosca. É uma coisa interessante, depois vocês apontem o celular, salvem, para ver depois. E um pouquinho de história a mais, né, dessas curiosidades. Aqui tem um amuleto à direita, que é um amuleto egípcio, com essas representações de mosca, porque acredito que a mosca lá devia encher o saco lá do povo no Egito, eles não tinham como matar. Então esse é um amuleto que as pessoas usavam, como se fosse uma espécie de amuleto mágico para afastar as moscas. Isso aqui era muito comum de colocar nas pessoas que morriam, né, para que quando elas estivessem cruzando o caminho lá para outra vida, talvez elas não fossem incomodadas. E aqui à esquerda a gente tem a constelação de Mosca. Como mosca é um bicho que gosta de encher o saco mesmo, a gente tem aqui Áries, né, que é o carneiro, e a mosca está justamente perturbando o carneiro. Dentro dos insetos, só existe uma constelação que é dedicada a insetos, que é a constelação de Mosca, e dentro dos artrópodos, em geral, a gente tem mosca e tem o escorpião, certo? Então, aqui é só para que vocês saibam que a mosca é uma constelação austral, né? Então, ela está aqui no hemisfério sul, ok?
Então, isso aqui é um pouquinho dessas histórias. E aqui a gente vai falar, já estamos aqui no final, a gente vai falar um pouquinho da diversidade. Aqui é um grupo, eu já mostrei para vocês algumas fotos, que é os tipulídeos. Esse aqui são aqueles mosquitos bem grandes que a gente vê às vezes na parede de casa. Você vê assim um mosquito grandão, que tem umas pernas bem longas. Não faz absolutamente nada, gente. Não faz absolutamente nada. É um bicho totalmente inofensivo. Ele é polinizador quando adulto. Ele não é hematófago. E ele tem uma coisa muito interessante. As larvas são predadoras. Então é interessante que esses bichos fiquem vivos, porque as larvas predam outros insetos, inclusive larvas de mosquitos que são prejudiciais. Aqui é um psicódide. Quem bateu o olho e reconheceu, essa aqui é aquele mosquitinho do banheiro. Então, aqui a gente tem à esquerda a Clogmia albipunctata e à direita a gente tem Psicoda alternata. São as duas espécies que ocorrem nos banheiros, mais comumente nos banheiros de casa, né? Então, as larvas, elas vivem no ralo, se alimentando de sujeira, resto de pele, gordura do nosso banho. É um bicho também que não faz nada, não tem problema algum, assim, pra gente. Então, só para que vocês saibam, porque tem muita gente que vê esse bicho no banheiro e às vezes acha que é uma mariposa, né? Algum bichinho desse táxon, assim, deve ser uma mariposa, alguma coisinha assim, mas isso aqui é um mosquito. Aqui a gente tem um mosquito de verdade. A gente tem aqui à esquerda um sabetes. Trouxe dois bichos que são extremamente bonitos, né? O sabetes, à esquerda, é o bicho que transmite a febre amarela silvestre no Brasil. A gente tem ele aqui na Paraíba. E aqui à direita, a gente tem um Toxorynchites, que é um mosquito, provavelmente, até onde eu saiba, são os mosquitos do grupo Culicide mesmo, né? Que são os mosquitos, são os maiores que existem. Alguns chegam a ter mais de 2 centímetros de tamanho. Não faz nada. O adulto não se alimenta, nem a fêmea se alimenta de sangue. Eles são polinizadores. Agora, as larvas são predadoras de outros mosquitos, então é um bicho que pode ajudar. Eu nunca achei um bicho desse aqui para Paraíba, do sabetes já. Aqui a gente tem duas famílias também. À esquerda a gente tem um simulide e à direita a gente tem um ceratopogônide. Aqui sim, são bichos que alguns transmitem doença, eles são extremamente vorazes, você nem percebe ele se aproximando, e ele tem uma picada que é extremamente... a picada não dói, mas o pós-picada é extremamente incômodo. É aquele... Talvez vocês já tenham sido picados, é aquele que fica um vergão, assim, fica uma bolinha com um vergão, e fica uma bolinha de sangue no meio. É esse bicho que picou vocês. Isso aqui, ó, é local de mangue. Quem gosta de coletar em mangue, quem gosta de fazer alguma coisa no mangue, esse é o bicho que fica lá enchendo o saco, principalmente nas horas crepusculares, né? Então, início da manhã ou início da noite. Então, esse bicho aqui é um bicho bem complicado. As larvas são aquáticas ou semiaquáticas, então, onde tiver água vai ter esse bicho. Aqui a gente tem um tabânide. Quem são os tabânides? Os tabânides são as mutucas. A mutuca ela é interessante, você pode ver aqui nesse vídeo, ó, que ela cortou e agora vai começar a sair sangue. Ela é um grupo que ela não tem uma probóscide que perfura a sua pele e fica lá dentro sugando sangue. Ela corta a sua pele, então parece que quando um tabanídeo pega você, parece que você toma uma agulhada. Então ela corta a sua pele, aí o sangue fica saindo e ela lambe esse sangue que está saindo. Isso aqui também é um grupo muito interessante, tem uma diversidade muito grande, e alguns tabanídeos transmitem doença também. E também é um bicho extremamente comum. Mas eu acho muito difícil a gente ser picado por um bicho desse. Já fui picado por um lá em Campo, não. Embora seja bem comum encontrar, já fui lá na Praia do Jacaré, lá em Cabedelo. Porque tem um mangue, né, que fica do outro lado. Então ela foi lá e me picou. Então vocês podem dar uma olhada aí, ó, como é que é. Aí depois ela sai e fica saindo sangue mesmo. Bicho interessante. Aqui eu trouxe também uma curiosidade para vocês, é porque é um bicho muito comum, que é um Stratiomiide, mas mais comum que esse é esse Stratiomiide aqui, Hermete lucens, a espécie, muito comum dentro de casa. Talvez você já tenha encontrado, principalmente em lixo, uma larva bem grande, deve ter tipo uns 2, 3 centímetros de comprimento, e essa larva ela é bem escura.
é um bicho que foi introduzido da Europa e hoje está bem espalhado aqui pelo Brasil. Mas só para vocês se localizarem que isso não é uma vespa, isso é uma mosca. Aqui a gente tem os azelídeos, que são as moscas caçadoras. Então vocês podem ver aqui, são moscas bem robustas, alguns chegam a ter 5 centímetros de comprimento e pega qualquer bicho que esteja voando. Dizem que lá na Austrália existe um azelídeo que ele tem quase 6 centímetros de comprimento. Dizem que ele pode pegar até, como é que fala? Beija-flor, mas eu não acho que isso seja verdade, mas dizem isso. Então você pode ver aqui que o azelídeo está pegando aqui uma libélula, né? Então não tem conversa com ele não. E aqui pegando um grilo. O grilo pulou ou voou, o azelídeo vai lá e pega. Eles são predadores e capturam no ar a presa. Aqui eu diria para vocês que é a maior mosca com cara de mosca. A gente viu lá o mídide lá no começo da aula, mas o mídide ele mimetiza uma vespa. Aqui não, aqui é uma mosca com cara de mosca, que são as moscas da madeira. Família Pantophytalmidae, elas são exclusivamente neotropicais. Existe aqui no Brasil, mas aqui na Paraíba eu nunca encontrei. São bichos que não têm aparelho bucal quando adulto, ou seja, eles não se alimentam, devem viver 1 ou 2 semanas, porque é uma mosca extremamente grande. Algumas chegam a 5 centímetros de comprimento. E o que faz? A larva vive dentro da madeira, e essa larva dentro da madeira vive 2, 3 anos roendo a madeira. A larva é extremamente grande, ela chega a ter quase 8 centímetros. E quando ela rói a madeira para se alimentar, é tão alto que você consegue escutar por fora da árvore. Você consegue escutar aquele que a larva vai fazendo lá dentro. É um bicho, então, muito interessante de se ver e existe aqui no nosso Brasil. Aqui são 2 famílias diferentes também para mostrar. A primeira... em inglês, algumas pessoas chamam de beheaded flies, que são tipo as moscas sem cabeça, né? Beheaded, de decapitadas. Aqui a gente tem então à esquerda um acrocéride, que é esse amarelinho, são parasitoides de aranha. Então é uma mosca que é exclusivamente parasitoide de aranha. E aqui à direita a gente tem os big-headed flies, que são as moscas que têm uma cabeça gigantesca. Aqui é um picunculide, e também são parasitoides. No caso, são parasitoides de cigarrinhas. Então, você vê aí cicadélide, que são essas cigarrinhas mais comuns que tem aí nas plantas, são parasitadas por esse grupo. Aqui a gente tem uma família, né, que se chama Nemestrinidae, e a gente tem uma espécie que é Megistorhynchus longirostris, que é, dentro do reino animal, a espécie que tem a maior proporção, né, tamanho do rosto, que é aqui por onde ela se alimenta, em relação ao tamanho do corpo, né? Isso supera o lepidóptero, supera muitos outros grupos. Então, ela está especializada em polinizar esse tipo de planta. Olha só como é que precisa chegar lá no fim para conseguir o néctar, né? Então, é um bicho também muito interessante que a gente tem. Aqui a gente tem mais um grupo de interesse muito legal, que são os empidídeos, que são os balloon flies. É uma mosca, gente, que ela tem uma glândula de seda e ela captura uma presa e coloca essa presa dentro da seda. Aí que ela fica voando na floresta desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Aí a fêmea se interessa, ela vai lá atrás do macho e o macho presenteia a fêmea com essa presa nupcial, esse presente nupcial. E a fêmea, enquanto vai abrindo o presente e ela vai consumir a presa, né, para ganhar reservas, o macho fica aqui nessa posição, acasalando com a fêmea. Então, dá esse presente. Quanto maior o presente, quanto mais tempo ela demorar para abrir, quanto mais tempo demorar para comer, mais ele tem sucesso reprodutivo. Isso já foi testado em laboratório. Então, ele consegue transferir mais esperma e consegue ter mais cria. Tem alguns machos que são meio malandros. Eles não conseguem capturar presas, então eles fazem esse balão e eles entregam para a fêmea. Aí, enquanto a fêmea fica lá tentando abrir o balão, ele vai acasalando com ela. Na hora que ela abre, que ela vê que não tem nada lá dentro, aí ela dá um cai fora nele, e aí ele talvez consiga, dessa forma, transferir algum tipo de esperma. Mas isso aqui é interessante, né? Em inglês são conhecidos como balloon flies. Aqui a gente tem um forídeo também, que é um grupo muito interessante. Os forídeos, em sua maioria, são parasitoides. Aqui tem outro QR Code, se vocês colocarem aqui a câmera do seu celular, vocês vão conseguir ver
como que esse forídeo, ele decapita as formigas. Eles são conhecidos em inglês como as moscas decapitadoras de formiga. Então, ele coloca um ovo ou uma larva no occipício, que é essa região posterior da cabeça da formiga, e essa larva, ela toma o controle da formiga. Aí a formiga vira um zumbi, né, uma espécie de zumbi. Então ela faz várias coisas. Ela pega a formiga e manda para dentro da colônia, e a partir desse momento a formiga não vai forragear mais, porque se a formiga sair para forragear, ela corre o risco de ser predada. Então não, vai ficar lá dentro da colônia. E ela vai se desenvolvendo. Quando ela vai emergir, ela dá um sinal para a formiga sai da colônia, vai para um lugar isolado, e essa mosca corta a cabeça da formiga fora e sai de dentro da cabeça da formiga. É uma coisa muito interessante, é utilizado como controle biológico em várias partes do mundo, principalmente as formigas do gênero Solenopsis, né, que são as formigas de fogo, ou lava-pés. Elas invadiram muitas regiões dos Estados Unidos e o controle é feito através dos forídeos. E o forídeo também é um grupo, talvez dentro de Diptera, que tenha os bichos mais diferentes de todos. A gente tem aqui uma série de bichos extremamente diferentes. A gente tem aqui um forídeo parasita, que nem parece uma mosca. A gente tem uma mosca sem asa, que é comensal dentro de cupinzeiros, lá do Japão, e a gente tem esses bichos aqui que são pedogenéticos, neotênicos. Isso aqui é um indivíduo adulto. Então, pra você ver, são estratégias muito diferentes. Em geral, forídeos estão associados aos formigueiros, mas existem muitos forídeos que atacam também abelhas. Aqui é um grupinho, Hipoboscoidea, né? Alguns autores consideram como se fossem pertencentes a uma família só. A gente tem aqui à esquerda Hipobócide, a gente tem à direita Nycteribiidae. São bichos que são todos hematófagos e eles são ectoparasitas, ou de aves ou de mamíferos, ou os dois também. Hipobócide, em geral, é aquele que a gente chama de piolho de pombo. Não sei se vocês já viram, onde tem muito pombo, tem umas mosquinhas que ficam voando, são esse grupo aqui da esquerda. E aqui à direita a gente tem o Nycteribiidae, que é um grupo de moscas ápteras, não tem asas, são parasitas exclusivas de morcegos. Aqui tem um videozinho, são bichos extremamente rápidos. Pode dar uma olhada aí como ele tem essa aparência araneiforme, né? Mas você pode ver como é que é um bicho que se movimenta extremamente ágil dentro do corpo do morcego. O morcego não consegue eliminar esse tipo de parasita e o bicho chupa o sangue mesmo. Então é mais uma mosca, né, que mostra um hábito bem diferenciado, né? Vamos passar aqui. Aqui, gente, aqui é um éstride. Isso aqui é uma cuterebra. Esse aqui é a famosa mosca do Berne. Se você tiver interesse em saber como é que pega Berne, você mostra a sua câmera aqui para esse QR Code que você vai ver um vídeo lá do YouTube. É muito interessante, porque a mosca do Berne é uma mosca extremamente grande. Extremamente grande, assim, ela chega a ter até 4 centímetros. Então não tem como uma mosca de 4 centímetros chegar e pousar em você e você não perceber, ou um outro animal perceber. Então o que ela faz? Ela captura algum grupo que visita animais, aves, mamíferos, ela captura em voo, por exemplo, um mosquito ou uma mosca, ela pega esse bicho com as pernas, aí ela cai no chão e ela vai colocando ovos nesse bichinho. Por exemplo, esse mosquito, vai colocando ovos nesse mosquito. Aí ela solta. Aí esse mosquito segue a vida dele, aí quando ele encontra uma pessoa para sugar o sangue, o calor do corpo faz com que os ovos, que é uma espécie ovo-larvípara, as larvas saiam de dentro dos ovos e entrem na nossa pele. Então, a gente tem esse grupo aqui, que é a mosca do Berne. São moscas extremamente bonitas, né? São moscas robustas, não tem aparelho bucal, os adultos não se alimentam e tem esses hábitos extremamente interessantes. A gente tem aqui também, ó, dentro ainda da família Estride, né, que são as moscas do Berne, a gente tem essa aqui, que é a Gasterófilos intestinalis, que é de uma outra subfamília. E o que ela faz de especial? Ela coloca o ovo na ponta da grama. Aí os ruminantes, cavalo, vaca ou bicho selvagem, está lá comendo a grama, come esse ovo e a larva se desenvolve fazendo a miíase, né, fazendo como se fosse o Berne dentro do estômago, dentro do intestino. Então esse aqui é um estômago,
a parede interna do estômago, cheio aqui de locais onde estavam as larvas, ó, vejam vocês as larvas aqui. Então, a larva fica lá dentro do estômago. Aí, depois que termina o ciclo, ela empupa e é defecada e empupa no solo. Aí depois sai uma nova mosca. Então, é um hábito de vida extremamente interessante, extremamente especializado, uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo. Aqui é o grupo que eu falei para vocês lá de taquínides. Então, a gente tem aqui os taquinídeos. Todos os taquinídeos são parasitoides. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de formas. A gente vai encontrar taquinídeos de vários tipos diferentes de cores, vários tipos diferentes de mimetismo. Então, é um grupo também muito interessante. Ele tem uma taxonomia extremamente difícil aqui na região neotropical e é um grupo que precisa de muito estudo. Chegando aqui no final, deve ter mais uns 6 slides. Aqui a gente tem as moscas da fruta, né? Aqui, no caso, a gente tem uma Ceratitis capitata, né, que é a mosca do Mediterrâneo, causa bilhões de prejuízos anualmente em todas as partes do mundo. Mas aqui a gente tem também um tefritídeo, que é bem interessante. Olha aqui como é que ele tem essa espécie de chifre, isso aqui é utilizado para seleção sexual. As moscas compõem um grupo que contribuiu de uma forma muito expressiva para o entendimento de comportamento, de seleção sexual, da própria seleção natural em si. É um grupo muito interessante. Aqui tem uma outra, ó. Vejam vocês, elas são conhecidas como moscas alce. Olha como é que ela tem esse chifre bem grandão. Isso é puramente seleção sexual. É para brigar com outros machos por fêmeas e por recursos. Aqui a gente tem uma outra família muito interessante. Aqui a gente tem a famosa mosca pavão, que ela fica emitindo esses sinais aqui, que são utilizados para acasalamento. Veja você, como que é interessante, ó. É uma mosca, não existe aqui no Brasil, mas ela já foi muito bem estudada lá para a região paleártica. E aqui a gente tem um Plagiocéphalus, que também pertence à mesma família, né, o Lidiide. Isso aqui é muito comum em Diptera. Muitos grupos também, por seleção sexual, evoluíram esses olhos que ficam nesses stalks, né, que a gente chama, como se fossem esses pedúnculos. Então, a gente pode ver aqui, ó, o olho, onde está, e esse pedúnculo, ele é extremamente grande. Aqui a gente tem um outro grupinho também para mostrar para vocês, Richardiide. Isso aqui é um grupo comum, provavelmente existe aí na universidade. Ele também tem alguns grupos de Richardia, possuem os olhos também nesses pedúnculos aqui. São grupos que carecem muito de uma análise taxonômica mais aprofundada, e por isso que a gente basicamente não conhece nada. Aqui é o grupo do Hennig, né? Também é muito comum, são os micropesídeos. Eles são miméticos de vespas e formigas. Eles mimetizam formiga tão perfeitamente que, às vezes, você vê assim, andando na folha ou andando no chão, você não consegue reconhecer que aquilo é uma mosca. A própria asa, o padrão da asa, a coloração, o movimento, é um bicho muito, muito impressionante mesmo. E aqui a gente tem um micropesídeo que habita as ilhas subantárticas, né? Que é o Calicopteryx mosley. Você pode ver que ele já não tem asa, ele tem só um restinho aqui do haltere. Por que que esses bichos não têm asa? Esses bichos não têm asa porque lá nessas ilhas são muito pequenas, não tem predadores. Mas hoje a gente já trouxe besouro, trouxe formiga, então esses bichos estão sendo detonados, né? Essas moscas estão sendo detonadas. Mas ilhas vulcânicas, ela tem uma probabilidade muito grande de ter esses insetos ápteros. Então, por isso que eu imagino que ali em Fernando de Noronha nunca foi feito um levantamento dessa forma, né? Um levantamento de analisar essa fauna de solo. Foram só coletas eventuais. Então, provavelmente, a gente deve ter muitos grupos de moscas em Fernando de Noronha, que é vulcânico áptero. Então, é uma coisa interessante de se estudar. Dípteros também tem pernas raptoriais, né? Aqui a gente tem o gênero Octera, dentro da família Ephidridae. Então, você pode ver, isso aqui tem Enquironômide, tem Ceratopogônide, tem Impídide, tem diversos outros grupos, essas pernas raptoriais, que parecem de louva-a-Deus. São bichos que são predadores, servem para pegar outros insetos. Aqui a gente tem as moscas besouro, que são Celífide, né?
Vocês podem ver um bicho extremamente interessante. Parece um besouro mesmo quando você vê ela andando na folha. A gente tem aqui para o Brasil apenas uma espécie, é um grupo que é muito mais diverso lá na região oriental, né, na Indonésia, na Malásia, mas é um grupo também muito legal, mas é uma família pequena. Aqui a gente tem uma outra família, que é Diopside, que é uma outra família que tem os olhos nesses pedúnculos. Então você pode ver que é uma coisa que evoluiu diversas vezes dentro de Diptera. Só para mostrar aqui para vocês que a diversidade é bem legal mesmo. E por fim, esse aqui é o nosso último slide, a gente tem um díptero que é parasita de apis. É uma família que se chama Braulide. Aqui a gente tem a espécie, que é essa braula seca, né? Você pode ver aqui, é uma mosca que não tem asa, não tem nem alter. Às vezes você vê assim, você fala que isso aqui nem é uma mosca, parece que é tipo um ácaro, né? Mas é uma mosquinha que é parasita de apis. Vive lá se alimentando desses restos que as abelhas deixam na colônia, geleia real, mel. É um parasita mesmo. E a apis não consegue fazer nada em relação a isso, né? Talvez eles estejam muito bem camuflados, uma camuflagem química, mas só para mostrar que a gente tem um díptero que parece um carrapato de apis. Beleza, gente? Então, aqui é só mais uma fotinha mostrando, né, o tamanho dela em relação à abelha. E, finalizando aqui, eu deixo uma foto aqui, são platistomates, Bromophylla, né, gênero Bromophylla, essa mosca extremamente preta com a cabeça vermelha, se alimentando aqui. Também é um grupo muito interessante, mas esse grupo a gente não tem aqui no Brasil, não. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. That's one small step for man, one giant leap for mankind.